Ok, meus queridos, hoje eu vou falar com vocês sobre um conceito que eu gosto muito, que é o conceito das integrais, tá certo? Então, vamos falar aqui um pouquinho sobre a famosa integral, tá? Integrais. Olha só que coisa fantástica, tá? Então, a gente vai falar sobre as integrais e a gente vai primeiro observar estas integrais em uma função. Então, considere a seguinte função aqui, ó. Considere esta função, tá? Aqui, em y em x. E o que é que eu vou fazer com esta função? Eu vou escrevê-la dessa forma, tá? Então, eu tenho uma função aqui qualquer que eu vou chamar de f de x. E eu vou dizer o seguinte. Eu quero desta função calcular uma área, tá certo? Eu quero calcular uma área delimitada por A, x igual a A, e x igual a B. X igual a A, x igual a B. Ele vai estar aqui nesses pontos aqui, ó. Eu vou chamar de C e vou chamar de D. E y igual a C e y igual a D, tá? Aí eu vou ter o ponto aqui que eu vou chamar de Azão. Ele é AC. E o ponto Bzão, ele é B minúsculo, perdão, D, tá certo? Então, sendo esses pontos, né, A e B, o que é que eu vou precisar fazer agora? Eu preciso calcular essa área e achar uma forma de encontrá-la. Uma solução encontrada foi a seguinte: se eu pegasse esta função aqui e tentasse dividir em retângulos iguais, tá certo? Eu vou tentar fazer isso aqui em retângulos iguais, tá? Não sei se eu vou conseguir, né? Mas vocês entenderam a ideia geral. Vou fazer aqui uns retângulos. Olha só que coisa fantástica, retângulos iguais. É isso. Beleza. Oh, fantástico. Pronto, tá aqui. Então, cada um desses retângulos, ele vai ter um ponto aqui, ó, em x, tá certo? Então, considerando aqui de A até B, só que eu tenho que garantir uma coisa, que esta distância aqui seja igual a ΔX. Então, vamos começar as nossas definições. Primeira definição vamos definir que a base dos retângulos, aqui é P, né? A base dos retângulos sejam todas iguais. E vai ser igual a ΔX, tá certo? Eu vou considerar essas bases todas iguais a ΔX. Sendo todas elas iguais, então eu posso dizer o seguinte, que eu posso sair dizendo por aí que a primeira base, né, ela começa em A e termina em A mais ΔX, né? Então, a primeira base, por exemplo, né, é só um exemplo, ela começa em A, tá certo? O intervalo dela é de A até A mais ΔX, ok? Então, essa é a primeira base. Só que eu preciso definir uma segunda coisa, eu preciso definir a altura desse retângulo. Então, vamos definir que a altura dos retângulos sejam iguais a quem? Sejam iguais a quem? Ó. A altura do retângulo é igual ao valor da função ali, né? Então vão ser iguais a y f de x naquele ponto, ok? Então, por exemplo, né, vamos olhar a primeira base, novamente, a altura dele vai até onde? Ó? Já que a primeira base é de A até ΔX, a primeira base, né, a altura dele,
vai para y igual a c, por exemplo, tá certo? Logo, né, vamos definir a área. Definir a área do retângulo. Como que todos vocês já conhecem, a área do retângulo é simplesmente quem, gente? A área é igual a base vezes quem? A altura, tá certo? Que para o nosso caso é ΔX vezes a função f de x. Tá? Então eu vou definir isso daqui. Só que eu tenho várias áreas, né? Eu tenho aqui, por exemplo, A1, A2, A3, A4, A5 e A6. Vocês concordam comigo que eu consigo chegar bem pertinho, ó, da área abaixo da minha função se eu somar todas essas áreas dos retângulos? Pois é. Então vamos ver o seguinte, né? Então a área, né? A área no intervalo dado, vai ser o seguinte: é a soma das áreas dos retângulos. Ok? Ou seja, então eu posso dizer que a área total é igual a quem? A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais A5 mais A6. Porém, tem umas sobrinhas aqui, ó. Estão vendo? Ó? As sobrinhas aqui, ó. Olha essas sobras. Então eu não vou achar perfeitamente a área abaixo da curva, correto? Eu não consigo achar perfeitamente, então eu tenho que colocar um resíduo. Né? Como é que eu vou encontrar esse resíduo? Na verdade, eu não vou encontrar esse resíduo, gente. Eu vou minimizar este resíduo. E vou minimizar ele de uma forma assim, genial. Se eu considerar a área, vou escrever a área aqui da seguinte forma. A área total. Vai ser assim agora, que a gente vai escrever. Ó. A área total é quem? Ó? É o somatório, tá certo? De quem? O somatório de, vamos dizer aqui, chamar de n igual a 1 até, vamos chamar aqui, desculpa, n igual a 1 até p, tá certo? Então, é justamente a n, que vai de A1 mais A2 até a AP, tá certo? Eu acho que se eu tiver mais retângulos, eu reduzo esse resíduo. Então, quanto mais retângulos eu tenho mais resíduos, eu tenho menos resíduos, perdão. Então, a minha intenção agora é fazer o seguinte, é colocar infinitos retângulos dentro desse intervalo. Tá certo? Então, para infinitos retângulos, ou pelo menos tendendo a infinito, eu vou considerar o seguinte, ó, que eu vou chamar de área total é igual a quanto? Ó? Opa, perdão. Então, a área total é o limite de quem? Ó? Do número de retângulos tendendo a infinito, tá certo? De n igual a 1 até p de AN. Só que eu também posso escrever essa área total assim, ó. Área total, né? Tá vendo que o professor está meio perturbado das ideias, né? Então eu posso escrever assim, como limite de quem, ó? De p tendendo a infinito de quem? Ó, do somatório de n igual a 1 até p. Aí a área não é igual a base vezes altura, né? Essa área não é igual a base vezes altura. Então eu vou precisar fazer o seguinte, eu vou utilizar esse conceito, ó, f de x, ΔX.
Tendo escrito desta forma, tá certo? Eu escrevendo dessa forma, eu tenho um novo nome para esse camarada aqui. Esse camarada aqui vai ser quem? A integral entre, né, o intervalo dado de A até B de quem? De f de x dx. Ok? Com isso, nós temos o conhecimento de onde é que saiu a integral, que na prática, né, a integral é a soma dos infinitos retângulos que você tem abaixo, ó, da curva, tá vendo? Ó, abaixo da curva da função, tá? Os infinitos retângulos que você tem abaixo da curva da função até o eixo x delimitado por quem? Por A e B. Valeu, galera. Até mais.